Bom dia, Ricardo Jorge Pinto, comentador de política da RTP. Obrigado pela disponibilidade em estar connosco esta manhã. Ricardo, qual é a tua opinião sobre este veto de Marcelo Rebelo de Sousa? É surpreendente ou não é? Não, esta é a decisão mais previsível de Marcelo Rebelo de Sousa. Na verdade, o que Marcelo está a pedir ao Governo é que cumpra o Orçamento de Estado, porque estava inscrito neste orçamento esta cláusula de obrigatoriedade de negociação com os professores nesta matéria muito sensível e já prolongada em termos de contestação da contagem de anos de serviço. E, portanto, a negociação era inevitável. Se não fosse por este veto presidencial, ela aconteceria quando o diploma regressasse ao Parlamento, porque o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista já tinham anunciado que queriam uma reapreciação da medida. E já percebemos também, até pelas palavras do líder do PSD, que muito provavelmente, desta vez, o PSD se colocaria ao lado do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista para obrigar o Governo não apenas a uma negociação, mas para uma alteração profunda naquilo que é as intenções de manter esta contagem num nível muito abaixo daquilo que os professores exigiam. E, portanto, de alguma forma, sendo previsível esta decisão do Presidente, é também uma escapatória para o Governo poder ir agora para a mesa das negociações não contra o Parlamento, o que seria mais complicado, mas por uma exigência daquele que tem sido uma das figuras que mais tem apoiado o Governo em decisões políticas difíceis. Ricardo, até que ponto é que esta decisão de Marcelo Rebelo de Sousa, não sendo surpreendente, como de resto sublinhaste no início da tua intervenção, deixa algum sinal num sentido ou no outro? Ou seja, ele favorece os professores ou coloca em maus lençóis o Governo? Ou nem uma coisa nem outra? Esse é outro mérito desta decisão, é que, na verdade, Marcelo Rebelo de Sousa não fica colado à posição dos professores, porque basicamente está a pedir que o Governo cumpra uma decisão que foi tomada no Parlamento e que foi tomada por todos os partidos, à exceção do Partido Socialista. E, desse ponto de vista, não há aqui uma colagem aos professores contra o Governo. E, como eu dizia há pouco, também não é uma afronta ao Governo, porque de alguma maneira está aqui a permitir, basicamente, que o Governo continue a negociar em 2019 com os sindicatos. Ou seja, não está Marcelo Rebelo de Sousa a exigir que haja uma recuperação integral do tempo de serviço, embora, na prática, porque há outra consequência desta decisão presidencial, é que agora os sindicatos vão com outra força política para a mesa das negociações e o Governo terá necessariamente de ser bem mais flexível. Pois, é essa questão. Vai haver nova ronda de negociações por força desta decisão do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mas o diálogo que até agora foi de surdos, porque o Governo acusava os sindicatos de serem absolutamente inflexíveis e os sindicatos não saíam da posição de exigir a contagem do tempo na íntegra, e o Governo também a não esticar um pouco mais daquela que era a sua proposta de sempre, ou pelo menos aquela que ficou como mais vincada, exatamente os 2 anos, 9 meses e 18 dias. Ora, a partir daqui, a partir do momento em que há essa escapatória, como dizes, para o Governo voltar às negociações, mas com aquela que parece ser a contínua posição dos sindicatos, ou seja, o tempo na íntegra, o que é que podemos esperar destas negociações? Uma repetição desta espécie de conversa de surdos? Não, eu penso que não. Não só por essa força política que agora os sindicatos ganharam com o veto presidencial, mas também porque Marcelo assentou a sua decisão em 2 exemplos, da Madeira e dos Açores, que eu penso que podem muito facilmente ser recuperados pelo Governo para ultrapassar este impasse. É que há aqui uma outra dificuldade para António Costa. Estamos a entrar em ano eleitoral e seria muito complicado continuar nessa postura de intransigência com os sindicatos provavelmente a começarem a repetir manifestações, como já estão prometidas para janeiro, ou novas greves que podem tornar este ano letivo absolutamente caótico. E é preciso não esquecer que o ano letivo acabará exatamente em vésperas de eleições legislativas. E a última coisa que António Costa quererá é essa situação de caos numa matéria tão sensível como a área da educação, que acaba por tocar muitas e muitas famílias. Portanto, eu diria que o mais provável nesta altura é que a recuperação dos anos de serviço seja prolongada ao longo de vários anos, como está previsto na Madeira e nos Açores, mais até de uma legislatura, 4, 5 anos, até para não ter o impacto no orçamento,
que era uma questão que de alguma maneira permitirá a António Costa salvar a face. Porque o argumento do Governo, o argumento principal do Governo nesta intransigência é a incapacidade de acomodar orçamentalmente esta recuperação integral. Ora, se ela for feita em 4, 5, 6 anos, António Costa perde esse argumento e aí pode ter essa escapatória de, por um lado, poder dizer que não há aqui um impacto orçamental tão duro como aquele que seria esperado e, por outro lado, estar basicamente já a copiar decisões que foram tomadas na Madeira e nos Açores por partidos que, PSD e PS, parecem querer entender-se relativamente a esta matéria. Muito obrigado, Ricardo Jorge Pinto, comentador de política da RTP, a deixar-nos aqui a análise a esta questão que marca esta reta final do ano 2018, ou seja, o veto de Marcelo Rebelo de Sousa relativamente ao decreto-lei do Governo que previa a recuperação do tempo de serviço dos professores em 2 anos, 9 meses e 18 dias.